a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 até o 32. E destacamos o versículo 32 que diz assim: Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. O tema de hoje é: Jesus nos libertou da prisão do pecado. Viver numa prisão não é fácil. Se é inocente, torna-se muito difícil, porque não há aceitação. Quando se sabe que é inocente e está preso, então fica muito difícil de convencer o próprio ser, a própria pessoa, de que esse é o lugar que deveria estar. Mas quando a pessoa ela está envolvida em erros, comete certos crimes, então ela está presa, ela aceita bem mais fácil isso, por mais que não queira estar presa. Mas ela entende que ela está lá por causa da sua ação, do seu delito, do seu pecado diante da própria sociedade. Jesus também ele foi preso, mas ele era inocente. O apóstolo Paulo foi preso, era inocente. O apóstolo João, o apóstolo Pedro, Tiago e tantos outros, também profetas, foram presos, mas eram inocentes. Esses então se comportaram de uma forma bem diferente ainda. Mesmo sabendo que eles eram inocentes, eles se calaram. Calaram porque sabiam que Deus havia permitido essa prisão deles e eles então estavam simplesmente cumprindo uma certa vontade de Deus. Alguns foram libertos, outros morreram na prisão. O caso de João Batista, por exemplo, ele foi preso por causa da palavra de Deus, e assim ele foi morto. O caso de João, o apóstolo, ele se encontrou em Patmos, numa ilha, e lá Deus revelou o Apocalipse para ele. Ele estava lá preso naquela ilha por causa da palavra de Deus. Pessoas inocentes que estavam presos. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala de pessoas culpadas, presas, mas não presas em prisões, em masmorras, mas presas no próprio pecado, na sua própria tribulação, na sua própria culpa. E quando nós pecamos, nós temos a certeza, porque nós sentimos isso, que aquele pecado nos prende de tal forma que nos impossibilita a fazer coisas boas aqui na terra. Se não fosse Deus revelado em Jesus Cristo, nós ficaríamos mantidos nessa prisão até o fim e iríamos para uma prisão maior ainda, que é o inferno. O inferno nada mais é do que uma prisão. Se nós não temos perdão aqui na terra, nós não temos também a liberdade. Por isso que Jesus Cristo, ao trazer o perdão dos pecados por nós, conquistado na cruz do Calvário, ele nos dá a liberdade. A liberdade de nós não sermos mais culpados dos nossos pecados. Uma vez que Deus os perdoa, quando nós nos arrependemos e pedimos o seu perdão, nós não temos mais a culpa sobre nós. Nós não estamos mais presos ao pecado, mas estamos libertos, livres. O pecado Jesus já pagou na cruz, então nós recebemos o perdão. Pessoas que confiam em Deus têm perdão, têm liberdade, têm a santificação.
E o apóstolo Paulo está falando isso para os judeus e para os gentios. Os gentios são os que não são judeus. Para os que não são judeus, ele explica assim: olha, o povo judeu recebeu a mensagem da graça de Deus e recusou isso. Então, agora os gentios, os não-judeus, puderam ouvir a mensagem da salvação. Mas lá no passado, os gentios, os que não eram judeus, também tinham rejeitado esta palavra. E os judeus tinham aceito. Agora, os gentios aceitaram e os judeus não. Mas, diz ele, chegará o tempo que os judeus também vão aceitar. E nós já temos prova disso. Quantos e quantos judeus são cristãos? Quem sabe uma grande parte dos judeus não são cristãos. Eles ainda permanecem no culto e nas tradições lá do Antigo Testamento. Mas tem um número muito grande de judeus que nós conhecemos que são cristãos. E esses também já ouviram a palavra do Senhor e foram convertidos. Aproximando-se no final dos tempos, a mensagem da cruz vai ser anunciada para o mundo inteiro, como já está sendo anunciada. E cada vez mais, e muita gente que não é judeu ou que é judeu, vai ouvir esta palavra. E todos vão se converter e receber a liberdade em Cristo. Haverá gente que não vai ter a conversão, porque não querem saber do perdão de Cristo. Isso também é um fato. Mas nós vamos pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho em nossos dias, muita gente vai ouvir, vai se arrepender, pedir o perdão e crer no Salvador. Outros que já creem vão ser fortalecidos na fé. Então nós estamos no caminho certo. Vamos pregar o Evangelho, vamos compartilhar as mensagens cristãs e pedir que Deus abençoe tanto judeus como não judeus, para que possam ouvir a mensagem da cruz e seguir o caminho da paz. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a pregarmos o Teu Evangelho com um bom testemunho, falando de Ti e também exemplificando na nossa vida que o Senhor mora em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.